Meu nome é Roberto Clayton e acredito que para o tempo dele, acredito que ele estava muito avançado e por isso foi muito polêmico. Mas ele não teve educação regular ou frequentou alguma universidade. E ele é famoso até hoje. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Rousseau foi numa aula de história. Eu me apaixonei e desde então eu sei muito sobre ele. I'm George. O meu nome é Jorge Pinto e Rousseau foi perseguido por conta de suas obras que eram consideradas ofensivas à moral da igreja e, bem, ele foi obrigado a exilar-se na Suíça. 3 anos depois, partiu para a Inglaterra a convite do filósofo David Hume. Retornando para a França em 1767, casou-se finalmente com Tercé Levasseur em uma cerimônia civil. Cheeseburger. A história considera o contrato social sua obra mais importante para a sociedade. Nela, ele fala sobre um plano para reconstruções das relações sociais na humanidade. Fala sobre nossos direitos como cidadãos e etc. Suas principais obras foram Discurso sobre a Ciência e a Arte, Discurso sobre a Desigualdade, Nova Heloísa, O Contrato Social e Emily. O Contrato Social, publicado em 1762, é o mais importante. Ele fala sobre um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade, que os direitos de cada um estão na organização de uma sociedade civil com direitos iguais para todos. E isso poderia ser realizado por meio de um contrato estabelecido entre os vários membros do grupo por esse acordo. Cada indivíduo concordaria submeter-se à vontade da maioria, e com isso, nasceria o Estado. Para o Rousseau, essa frase, que acabou se tornando uma frase icônica, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, ele não está criticando qualquer sociedade. Ele está criticando uma sociedade que prende o homem, que amarra o homem, como é a sociedade francesa da época dele. A pergunta é: como seria possível trazer uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, com todos tendo o mesmo direito, mas ao mesmo tempo ter segurança e bem-estar que a sociedade proporciona? E é muito legal de pensarmos que essa análise, essa crítica de Rousseau será retornada em grandes movimentos. A Revolução Francesa acaba se radicalizando. Ideias como ideias de Rousseau foram influenciar esse movimento para tentar buscar uma sociedade mais justa. Mas se formos pensar no contexto histórico da época, percebemos o abuso da nobreza sobre o resto da população francesa, os abusos da nobreza sobre o terceiro estado e o que é o resto da população. E para Rousseau, essas regras que a nobreza fazia, isso tudo, essa vida desigual, não fazia muito sentido. Então ele começa a questionar isso. E o contrato social, que é a sua obra principal, traz essa percepção de uma sociedade ideal. E o legal é que ele complementa dizendo o seguinte, que o homem nasce livre, mas por toda parte o homem se encontra acorrentado. Então ele quer dizer que a gente precisa libertar o homem dessas amarras. A sociedade, viver em sociedade não é fácil. Viver em sociedade requer regras. Mas quando essas regras são excessivas ou quando elas não fazem sentido, aí sim o homem está acorrentado. E a ideia do Rousseau é justamente essa, é pensar que, em algum momento, o homem pode ter tido uma sociedade mais próxima do ideal. E a grande inspiração de sociedade ideal para o Rousseau é justamente Roma na antiguidade, Roma antes do tempo dos Césares, na época da República. Mas como transformar esse indivíduo em alguém que pense nos outros e tente estabelecer aí uma convivência mais pacífica e, ao mesmo tempo, equilibrando o que eu quero, o que você quer, o que todos queremos. Ele dizia que a soberania política pertence ao conjunto de membros da sociedade e precisa ser do papel da educação para que a gente consiga entender o que significa o que é dita como a soberania política. E a partir daí conseguimos pensar em relações como a do Montesquieu, que é de ter 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. E como a vontade do povo deveria ser soberana, o rei deveria ser um executor da vontade soberana, que é a vontade do povo. E aí a gente percebe a soberania política como a vontade geral, que deve estar em primeiro plano. Mas ela não acontece naturalmente. Os humanos, naturalmente, ele é bom, como o Rousseau diz, mas ele precisa de algo muito importante, que é a educação. Pois somente através dela conseguimos fazer essa transformação.
O contrato social, publicado em 1762, é o mais importante para a sociedade da época e até para a nossa formação da sociedade atual. Mas não podemos deixar de citar o discurso sobre a ciência e as artes, que lhe rendeu o prêmio do concurso da Academia de Dijon, em 1750. Mas não viaje, né? Olhando pra câmera, né? Um convidado ilustre. Eu não morri ainda, na verdade. Eu vou morrer depois da entrevista. Mais feliz. Bom dia, Danilo Gentili! Vai! I'm George Dick. And